Tem um episódio aqui nesta obra Nosso Lar, que eu acho bem interessante, que me lembra muito aquela frase do apóstolo Paulo, que ninguém será salvo pelas obras da lei. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que significa isso de obras da lei, o que são as obras da lei, o que é que Paulo quis dizer com ninguém será salvo pelas obras da lei, que não tem nada a ver com as boas obras. Vou fazer alguns comentários rápidos, porque nem todos assistem a todos os vídeos do canal. Antes de falar desse episódio aqui na obra Nosso Lar, me permitam, então, só uma pequena contextualização. No cristianismo primitivo, existiam ali dois grandes grupos. Os cristãos de origem judaica e os cristãos gentios, os cristãos que não eram judeus, não eram de origem judaica. Então, dois grandes grupos, cristãos de origem judaica, cristãos gentios. Dentro do grupo dos cristãos de origem judaica, existia ali um grupo mais radical, que nós conhecemos como cristãos judaizantes. Cristãos judaizantes. Basicamente, em resumo, eles diziam que para você ser salvo, você deveria seguir as leis de Moisés. Notadamente, a questão da circuncisão, por exemplo. Então, isso causava muitos conflitos na igreja primitiva, porque esses cristãos judaizantes, eles queriam forçar os gentios a adotarem práticas da lei judaica. E aí Paulo se levanta contra isso e diz que não, negativo, ninguém será salvo pelas obras da lei, as obras da lei judaica. Vejam só a título de exemplo. Como eu disse, eu já abordei isso em outro vídeo, eu me aprofundei. Eu estou apenas falando aqui superficialmente, apenas para contextualizar. Aqui no livro de Atos, no capítulo 15, olha só o que nós temos aqui. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos, abre aspas, a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha só, os cristãos judaizantes estavam querendo forçar os cristãos gentios a passarem por esse processo da circuncisão e também que adotassem conforme exigia a lei de Moisés. Um pouco mais adiante, aqui já no versículo 5 do mesmo capítulo 15, olha o que nós temos aqui. Alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, abre aspas, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés, fecha aspas. Então essa era a discussão da igreja primitiva. Essa era a discussão. Que os gentios deveriam ser circuncidados e que deveriam também guardar a lei de Moisés. Paulo diz negativo, ninguém será salvo pelas obras da lei judaica. Essa é a questão, não tem nada a ver com as obras, as boas obras, com a caridade, nada a ver. A discussão de Paulo é outra. Então, quando ele escreve a carta aos Gálatas, Paulo está indignado, porque os Gálatas estavam abandonando esse verdadeiro evangelho e seguindo essa nova doutrina, a doutrina dos cristãos judaizantes, que diziam que eles deveriam ser circuncidados e que deveriam guardar a lei de Moisés. Essa é a indignação de Paulo. E Paulo vai escrever lá em Efésios que Cristo derrubou esse muro da inimizade que separava judeus e gentios. Bom, como eu disse, é só uma
contextualização para que vocês entendam o que eu quero demonstrar aqui para vocês. Na obra Nosso Lar, tem um episódio interessante envolvendo o pai de André Luiz. O pai de André Luiz está numa situação complicada no mundo espiritual. Ele está em trevas desse mundo espiritual. E aí, nós encontramos que, quando encarnado, o pai de André Luiz, ele era fiel às tradições da família, ele era arraigado ao cavalheirismo do alto comércio e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, Um pouco mais adiante, o André Luiz até se demonstra surpreso por encontrar o pai dele nessa situação complicada no mundo espiritual. André Luiz imaginava que o pai estaria numa boa situação, já que ele era tão fervoroso do ponto de vista da sua religião. Olha só o que diz André Luiz: assombrava-me as informações referentes a meu pai. Então o André Luiz ficou surpreso. André Luiz achava que o fato do pai seguir todas as convenções sociais, que o pai, por seguir uma tradição religiosa, ele encontraria favor no mundo espiritual. Que espécie de lutas seriam as dele? Presta bem atenção agora. Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Então é muito semelhante àquilo que diz aqui o apóstolo Paulo. Há pessoas que acham que porque cumprem com certos preceitos religiosos, porque são fervorosos no culto exterior, que eles serão de alguma forma salvos ou irão encontrar favor no mundo espiritual apenas por isso. Então, de fato, o apóstolo Paulo está certo. Ninguém será salvo pelas obras da lei, seja pelas obras da lei judaica, pelas obras da lei católica, pelas obras da lei evangélica, pelas obras da lei espírita. Não pense você que por frequentar um centro espírita, por adotar certos padrões do movimento espírita, que você irá encontrar um paraíso de delícias no mundo espiritual. Não. Ou você, de uma determinada religião, porque você cumpre suas formalidades religiosas, você irá encontrar um paraíso no mundo espiritual. O que importa realmente, e aí me utilizando mais uma vez do apóstolo Paulo, é esse homem novo. É você se desfazer do homem velho e se revestir do homem novo. Se despir do homem velho e se revestir do homem novo. É isso que verdadeiramente importa. É aquilo que eu repito tantas vezes, algumas pessoas até acham que eu falo até demais sobre isso. Jesus, lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, fala: arrependam-se e creiam no Evangelho. E aqui é aquilo que eu falo muito. A palavra arrependimento vem do grego, metanoia. Lá no capítulo 1 de Marcos, versículo 15, essa palavrinha que lá consta como arrependimento é metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade. Mudem de mentalidade. O Frederico Lourenço, deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil, acho que não está aqui agora não. Mas o Frederico Lourenço, ele traduz dessa forma, Marcos 1,15, mudem de mentalidade ou mudai de mentalidade. E Paulo vai nos falar sobre isso também. Paulo fala que nós devemos fazer a renovação da nossa mente. Então vejam vocês, Jesus ele começa o seu ministério na Galileia, suas primeiras palavras são essas. O início do ministério de Jesus, ele inicia com essas palavras: arrependam-se, mudem de mentalidade. O Roberto Holden fala que é uma transmentalização.
É uma mudança interior. É o que o movimento espírita costuma chamar de reforma íntima. Eu acredito que a metanoia é muito mais do que uma mera reforma íntima. É uma mudança completa de mentalidade, de atitude, de ações, de comportamentos, mas é algo que parte do interior do indivíduo. Bom, a ideia desse vídeo é justamente demonstrar para você isso. Não é o culto exterior, não é a sua frequência num determinado templo, seja na igreja católica, evangélica, ou mesmo no centro espírita, que vai fazer com que você tenha um portal de acesso ao paraíso ao desencarnar. Não. Mas esse processo de transformação interior é quem você é, não é exatamente o que você faz. Se o que você faz não estiver conectado com quem você é, não vai adiantar de nada. O que você faz deve ser, na realidade, um mero transbordamento daquilo que você é internamente. Quando Kardec fala desse fora da caridade não há salvação, ele está partindo do pressuposto que houve uma transformação interior e essa caridade é fruto desse transbordamento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também é dito isso, que a verdadeira caridade é aquela que provém da fé. É algo que vem de dentro do indivíduo. É um transbordamento, é uma exteriorização. Não adianta você ir para o centro espírita, fazer caridade, fazer doações de bens materiais, de cestas básicas, mas o seu interior ainda é uma podridão. Não vai adiantar nada. Você estará usando a caridade como uma ritualística, como um culto exterior. Não vai adiantar nada. A caridade ela tem que vir de modo interno, do coração. É um transbordamento. Então eu indico a vocês a leitura deste capítulo aqui de Nosso Lar, o capítulo 16. Vejam essa história do pai do André Luiz, religioso, parece até que ele seguia aqui as tradições, as convenções sociais, fervoroso no que tange ao culto exterior, frequentava o seu templo todos os domingos, mas se encontrou no mundo espiritual numa situação complicada. Eu não vou dar mais spoilers aqui, leia o capítulo e você vai entender o porquê disso. Na verdade, esse culto exterior dele era mera hipocrisia. Bom, se você gosta deste tipo de vídeo, se você curte este formato, apreciou o conteúdo, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. E até comenta aqui se você já leu essa obra Nosso Lar, se você já leu essa obra Nosso Lar, e qual a sua percepção em relação a essa questão aqui do pai do André Luiz. E faça um paralelo, o pai do André Luiz e a mãe do André Luiz. Vou ficando por aqui.